Inicialmente, nós iremos abordar os mecanismos fisiopatológicos propensos da COVID. Por que propensos? Tudo que se sabe até agora, de mecanismos fisiopatológicos, de tratamento, são advindos de evidências anedóticas, de relatos de casos, de experiências profissionais. É tudo muito recente, muito novo, e nós ainda duvidamos mais do que sabemos em relação a tudo na Covid-19. E é interessante observar, esse é um estudo publicado no Lancet Journal, que avalia a evolução clínica entre sobreviventes e não sobreviventes. O que nós temos, praticamente, é febre e tosse como sintomas iniciais, e em torno do 7º dia inicia-se a dispneia. Se nós observarmos esse quadro aqui ao lado, ele faz uma relação dos dias com o valor de dedímero. Dedímero é um marcador de coagulação, é um marcador inflamatório também, mas principalmente um marcador de coagulação. E o que nós observamos é bastante interessante. Nós vemos que aqui, a partir do quarto dia, nós temos uma diferenciação entre sobreviventes em azul e não sobreviventes em vermelho em relação ao valor de dedímero. E essa diferenciação ocorre justamente antes do 7º dia, quando começa a haver um agravamento da sintomatologia respiratória. Qual é a premissa que vem disso? É que, basicamente, a doença parece ser uma lesão endotelial severa, com uma cascata de coagulação que se instala em primeiro plano, mesmo antes do agravamento da sintomatologia respiratória ou de surgimento, por exemplo, da síndrome do desconforto, que está aqui em torno do 10º dia em sobreviventes e em torno do 12º dia em não sobreviventes. Esse mesmo artigo coloca um ponto de corte de 1 de dedímero para discriminar entre sobreviventes e não sobreviventes. Há um artigo posterior a esse, um artigo chinês, que coloca o ponto de corte como 2. Mas o que nós observamos é isso. É uma intensa lesão endotelial com uma cascata de coagulação que parece preceder a cascata inflamatória. E isso fica bem claro nesse artigo publicado na Intensive Care Medicine, onde eles abordam justamente o que nós chamamos de tempestade de citocinas. Na síndrome do desconforto, esses eventos tendem a acontecer paralelamente, cascata de coagulação e cascata inflamatória. Parece ser um pouco diferente na Covid-19. Observem que 2 estudos que reportaram valores de interleucina 6, um mediador inflamatório, obtiveram aqui, no primeiro estudo, um valor médio de 25, quando o valor normal é de 7. Um segundo estudo, um pequeno estudo, também chinês, obteve valores oscilando entre 7, valor normal, e 125. No entanto, se nós observarmos um estudo de Sinha, publicado em 2011, nós observamos que os níveis de interleucina 6 no fenótipo hipoinflamatório da SARA é bem superior a esses níveis encontrados nos 2 estudos da Covid-19. Nós temos aqui um valor de 282 em média para o fenótipo hipoinflamatório e 1.618 de interleucina 6 para o fenótipo hipoinflamatório da síndrome do desconforto. Então, nós observamos que, aparentemente, no curso inicial da doença, a cascata ou a tempestade de citocina não parece ser um fator primordial. Isso pode acontecer depois, advindo da progressão da doença, mas inicialmente nos parece até agora que o fator primordial inicial é realmente uma cascata de coagulação associada a uma pneumonia viral. Quando nós observamos esse gráfico do grupo Fluid, um grupo norte-americano que trabalha com dinâmica de fluidos, esses dados foram submetidos à publicação, portanto, obviamente, não foram revisados e carecem de uma avaliação por pares, mas são dados bem interessantes. Nós temos aqui no eixo do Y o volume sanguíneo, no eixo do X a área cross-seccional, a área de secção transversa dos vasos. A partir dessa linha pontilhada, nós temos os vasos de menor calibre. Esse parece ser um corte. Em verde, pacientes da Covid-19. Em azul, indivíduos saudáveis. Observem que o fluxo sanguíneo nos pequenos vasos ou nos vasos de menor calibre é bastante reduzido.
ao que os autores creditaram uma vasoconstricção severa, o que poderia ser uma vasoconstricção hipóxica. No entanto, nós temos que atentar para a formação de microtrombos na circulação pulmonar, e essa redução do fluxo sanguíneo pode ser creditada à oclusão e não à vasoconstricção. Fica mais claro ainda que esse mecanismo parece estar relacionado à oclusão quando nós observamos o que acontece nos vasos de maior calibre. O que nós temos é uma tendência maior de vasodilatação dos pacientes da COVID-19. Isso pode ser causado por uma certa vasoplegia, uma redução do reflexo de vasoconstricção hipóxica, o que leva a um desequilíbrio maior da relação VQ e pode explicar, por exemplo, o que acontece nos quadros de hipoxemia severa. Então, esse desequilíbrio VQ, cujo um dos fatores é a perda ou a redução do estímulo de vasoconstricção hipóxica. Então, nós vemos nesse segundo gráfico aqui também da fluida, de forma bem interessante, em vermelho, os vasos de menor calibre, menor do que 5 milímetros quadrados. Nós observamos que esses vasos são proeminentes num pulmão saudável. Mas observe que o fluxo sanguíneo de pequenos vasos não aparece substancialmente em pacientes da COVID-19. Novamente, o mesmo dado anterior, demonstrando que há uma redução do fluxo sanguíneo nos vasos de pequeno calibre, e mais uma vez isso pode ser consequência da oclusão da circulação pulmonar por microtrombos. Observe que nesse momento e nessa simulação, o padrão pulmonar da COVID é diferente do padrão de síndrome de desconforto. Observem o baby lung com áreas de colapso no pulmão de síndrome de desconforto, que é bem diferente nesse pulmão da COVID-19. Os relatos, embora sejam relatos variados, referem que boa parte dos doentes da COVID-19 possuem complacência pulmonar normal ou muito próxima da normal. E a gente consegue observar isso aqui nessa representação gráfica. Um dos grandes problemas relacionados a esses fatores é a sobrecarga ao ventrículo direito. Nós temos nos preocupado bastante com o grau de aumento de pressão pulmonar e o quanto a gente está aumentando a pós-carga do ventrículo direito. Nesse estudo feito em New Orleans, peças anatômicas, 3 casos, por exemplo, o que se observou foi uma área cardíaca bastante aumentada, corações pesados, variando de 430 gramas até 550, quando o valor normal gira em torno de 365. Esse vírus é sabido que promove miocardite, é uma das consequências da infecção viral, mas eles acharam outra coisa interessante, que é uma dilatação ventricular direita. Em um dos casos, eles referem a uma massiva dilatação do ventrículo direito, com uma cavidade ventricular mensurando 3,6 centímetros de diâmetro, maior, inclusive, do que a cavidade ventricular esquerda. Então, a grande pergunta é se nós não estamos proporcionando cor pulmonar agudo nesses doentes, e essa sendo uma das causas de aumento de mortalidade. Lembrar que esses fatores podem ser agravados por uma ventilação mecânica inadequada, por sobredistensão hipercessiva, hipercapnia além de limites de permissividade. Tudo isso pode contribuir para um aumento da pressão pulmonar e da sobrecarga dada ao ventrículo direito. E durante muito tempo, o questionamento é, bom, a COVID-19 é síndrome de desconforto ou não? O que nós podemos afirmar? Se nós observarmos, a maioria dos nossos pacientes de síndrome do desconforto de COVID-19 atendem à definição de Berlim. O que está classificado na definição de Berlim? Uma doença com deterioração aguda do estado respiratório em até 1 semana, opacidades bilaterais que não são derrames, atelectasias ou nódulos. Não, essa insuficiência respiratória não é sobrecarga volêmica, nem é explicada por insuficiência cardíaca, e uma relação PO2-FO2 menor do que 300. Observe que mesmo ao longo dos dias, parte dos nossos pacientes, 15% dos pacientes diagnosticados com COVID, nesse estudo publicado no Blue Journal, não atendem aos critérios da definição de Berlim. E mesmo aqueles que atendem aos critérios podem não ter uma síndrome de desconforto.
podem ter uma hipoxemia simplesmente de causa vascular, por alteração da relação VQ, distúrbio da relação VQ, e por áreas de shunt. Então, o que a gente sabe hoje é que a definição de Berlin é muito ampla e é clinicamente inútil, embora seja melhor do que a definição do American European Consensus que nós tínhamos anteriormente. E talvez o que nós tenhamos é uma coisa que chamamos de pseudo-SARA. O desenho metodológico do estudo ProZevo, o estudo feito com ventilação prona, é bem interessante porque o ProZeva considerou que aqueles pacientes que aumentavam a relação PO2-FeO2 acima de 150 nas primeiras 12 ou 24 horas de ventilação mecânica não tinham síndrome de desconforto. Ou seja, pacientes que aumentavam a relação acima de 150 sem serem pronados, simplesmente com os ajustes de ventilação mecânica, não tinham síndrome de desconforto. Tinham uma entidade que a gente pode denominar de pseudo-síndrome de desconforto. E esses doentes foram excluídos do estudo ProZevo. Interessante observar que também nesse estudo em pacientes de COVID, no segundo dia, quase todos os pacientes tinham uma relação PO2-FeO2 acima de 150. Então surge o questionamento se realmente esse desconforto respiratório inicial associado à hipoxemia é uma síndrome de desconforto. Nós acreditamos que inicialmente não. Gattinoni, ao colocar numa carta publicada na Intensive Care Medicine, denominou a COVID-19 em dois fenótipos. Primeiro fenótipo, que ele chamou de tipo L, e segundo fenótipo, que ele chamou de tipo H. O que seria esse fenótipo tipo L? Paciente com baixa elastância pulmonar, ou seja, uma complacência normal ou muito próxima disso, um baixo distúrbio de relação VQ, baixo peso pulmonar, ou seja, inicialmente esse doente não tem edema, e, obviamente, uma baixa recrutabilidade dada a baixa elastância pulmonar. No outro extremo, o que ele chamou de fenótipo H. Doente com alta elastância pulmonar, um alto shunt direito e esquerdo pulmonar, alto peso pulmonar, e aí sim já um pulmão edemaciado e, consequentemente, um doente mais recrutável, um pulmão mais recrutável. E aí a grande pergunta é, nem todos os pacientes que apresentam essa característica L transitam para a característica H. A pergunta é se esse trânsito é proporcionado por uma progressão natural da doença ou se há fatores agravantes que podem propiciar essa transição fenotípica, como, por exemplo, o que nós chamamos de PCID, ou lesão pulmonar autoinfligida pelo esforço inspiratório do paciente, aumentando o edema pulmonar, provocando mais lesão pulmonar, um quadro inflamatório, precipitando essa cascata inflamatória. Então, esse é um conteúdo especulativo, nós não sabemos ou se as duas coisas estão associadas, ou o que pesa mais nessa progressão. Mas é fato que nem todos os doentes vão evoluir para o que nós chamamos de fenótipo H. Dentro desse mesmo artigo, Gattinoni propõe algumas intervenções. A primeira seria o tipo de suporte a ser ofertado nessa fase inicial, o suporte não invasivo, quer seja por CPAP, VNI ou cânula nasal de alto fluxo. A falência desse suporte não invasivo levaria a uma intubação precoce, com valores de PIP mais baixos, sedação e bloqueio neuromuscular, ou, após o trânsito para um fenótipo H, nós podemos estabelecer uma estratégia ventilatória característica de uma SARA típica, por outros fatores, sem qualquer diferença. Gattinoni volta em um segundo artigo, onde ele muda um pouco a característica fenotípica e passa a dizer, olha, tipo 1 não SARA, tipo 2 SARA, embora o conteúdo seja semelhante. E o que nós estamos vendo nesses pacientes, na realidade? Nós recebemos muitos pacientes com um quadro que nós chamamos de hipoxemia silenciosa, que é o paciente que chega profundamente hipoxêmico, saturações tão baixas como 80%, 70% de saturação, mas sem desconforto respiratório algum.
Um quadro que nós acostumamos a ver, por exemplo, em cardiopatias congênitas com shunt direita-esquerda. O que pode causar isso? Novamente, uma alteração importante da relação VQ, com a perda do reflexo de vasoconstricção hipóxica, fazendo com que o sangue passe por áreas ventiladas e não ventiladas, e também pela própria formação de microtrombos. Por que não há desconforto respiratório nesse momento? Porque não há, inicialmente, uma carga elástica a ser vencida. Apesar de haver uma pneumonia, não há ainda uma doença, uma forte lesão parenquimatosa capaz de aumentar a elastância pulmonar, ou uma alteração importante de caixa torácica, ou uma disfunção de vias aéreas que aumente, sobremaneira, essa carga a ser vencida pelo sistema respiratório, uma carga muscular, e que leva o doente a um quadro de dispneia ou de fadiga, enfim. Então, inicialmente, isso não acontece. Pode acontecer com a progressão da doença. Isso justifica o fato de nós termos doentes profundamente hipoxêmicos, mas inicialmente sem um quadro de dispneia instalado. A grande pergunta, talvez, seja, bom, e qual é o momento ideal de transitar esse doente azul, cianótico, né, muitas vezes, para um suporte ventilatório com pressão positiva? O que nós temos implementado nesses doentes com hipoxemia silenciosa é o uso da oxigenoterapia e, em alguns casos, quando a oxigenoterapia por si não é capaz de melhorar adequadamente a saturação, de manter uma saturação maior do que 93%, nós temos implementado o uso da posição prona acordada, ou wake prone, com alguns resultados variáveis, mas bem interessantes, advindos das evidências anedóticas. No entanto, se esse paciente não melhora e, principalmente, se surge desconforto respiratório, é a hora de transitá-lo para pressão positiva, para um suporte ventilatório não invasivo ou invasivo. Então, o que determina essa necessidade de um suporte com pressão positiva é o desconforto, é o surgimento do desconforto respiratório. O que nós não podemos, e sabemos que isso piora o prognóstico, é permitir esse doente com franco desconforto respiratório continuar sem qualquer suporte ventilatório ou retardar a intubação. Isso nós sabemos que cursa com piora do prognóstico e maior risco de mortalidade. Esse é o estudo que saiu ontem, publicado no European Respiratory Journal, com relação à prona acordada, posição prona acordada. É um estudo com 10 pacientes e os resultados são muito interessantes. Dos 10 pacientes, 9 tiveram sucesso, nenhum foi intubado, terminaram evoluindo para alta. Eles tinham um critério bem interessante. Se os pacientes, apesar do suporte respiratório aplicado, o doente necessitava de FO2 mais do que 50%, esses doentes eram levados para a UTI. Se eles não necessitavam de um FO2 maior do que 50%, eles permaneciam nas enfermarias. Então, 3 pacientes foram levados à UTI, só um, esse paciente número 4, que necessitou intubação e terminou indo a óbito. Os outros 2 não necessitaram intubação e terminaram indo de alta. Então, um resultado bastante interessante, porém, mais uma vez, os resultados são díspares entre vários estudos e entre os resultados, o que a gente tem observado de outros colegas, o que a gente tem ouvido de relatos de outros serviços, inclusive de outros países. Esse estudo foi publicado hoje, ele está fresquinho, tá? É um estudo feito em 3 hospitais de Atlanta, nos Estados Unidos, estado da Geórgia, 6 UTIs, 217 pacientes, e é bem interessante nós observarmos dos pacientes, dos 217, 165, ou seja, 76 pacientes foram para ventilação mecânica, sobreviveram 68,7%, né? Morreram na UTI 90,3%, mais 90,3% em cima do total. O que a gente tem aqui especificamente de pacientes mecanicamente ventilados?
A mortalidade na UTI 33,9% e a mortalidade hospitalar 35,7%. Isso não difere da mortalidade dos pacientes de síndrome de desconforto, né, que varia aí em torno de 30% a 40%, mas isso gerou um problema muito grande, um estudo que foi publicado no final de abril do JAMA, onde a mortalidade apresentada foi de 88% de pacientes mecanicamente ventilados. Isso levou a uma agitação muito grande na comunidade científica e movimentos anti-intubação surgiram nos Estados Unidos. Esse estudo teve um erro metodológico fantástico. 75% dos pacientes na amostra permaneciam sob ventilação mecânica, ou seja, eles nem tinham sido estubados e nem tinham morrido. Então, quando foi feito o cálculo de mortalidade, foi feito o cálculo em cima também desses pacientes que ainda estavam na ventilação mecânica, e isso exacerbou a mortalidade a 88%. Depois eles publicaram uma correção onde a mortalidade foi em torno de 25%, e aí sim, uma mortalidade corrigida. Mas vejam como um dado incorreto publicado e liberado de forma midiática promove muitas vezes um estresse na população que é injustificado. O que nós temos de dados brasileiros? E aí sim, dados preocupantes. Esses são dados de um projeto da Associação de Medicina Intensiva Brasileira, da AMIB, projeto chamado UTIs Brasileiras, e aí nós observamos que, diferenciando hospitais públicos e privados, nós observamos aqui uma taxa de ventilação mecânica maior nos hospitais públicos, mas, em geral, 39,6% dos pacientes COVID-19 evoluem para ventilação mecânica. A mortalidade na UTI gira em torno de 21%, uma mortalidade relativamente baixa, mas quando nós especificamente olhamos para os pacientes mecanicamente ventilados, a mortalidade é muito alta, 66%. Isso indica que 2 em cada 3 pacientes mecanicamente ventilados morrem. E nós precisamos entender o que está acontecendo para que nós tenhamos essa mortalidade tão alta com esses pacientes. É preciso que se repense, se avalie as causas. Talvez, depois da pandemia, nós possamos ter uma condição melhor de avaliar o que aconteceu e talvez implementar protocolos e atitudes que melhorem essa condição nas UTIs brasileiras. Esse é o protocolo do nosso grupo internacional, o IVENT. Nós lançamos esse protocolo no início de março. Ele está bem estruturado e direcionado a pacientes da COVID. O que nós temos inicialmente no protocolo? Os pacientes com hipoxemia, uma relação PF menor do que 300 e que cursam com desconforto respiratório, nós indicamos ou nós recomendamos a utilização da ventilação não invasiva por CPAP, com valores variando entre 8 e 10 centímetros d'água. O grande receio de se usar CPAP, de usar ventilação não invasiva, na realidade, tem sido relacionado a 2 fatores. O primeiro deles é a formação de aerosol que esses dispositivos promovem. Nesse estudo, a ventilação não invasiva é um mecanismo avaliado que mais gerou aerosol quando nós consideramos a dispersão desse aerosol. Quase 90 centímetros de dispersão, a distância de dispersão do aerosol provocado pela ventilação não invasiva. Seguida de um nebulizador convencional, que dispersa bastante também. Se nós compararmos a VNI com a cânula nasal de alto fluxo, a dispersão de cânulas nasais de alto fluxo são bem menores. No entanto, nós temos que considerar alguns fatores. A maioria desses estudos foram feitos com manequins, e esses manequins se encontravam em posição supino, que não é a posição normal na qual nós colocamos nossos pacientes. Nós costumamos manter nossos pacientes em posições semi-recumbentes, ali entre 30 e 45 graus. Segundo, quando você usa a posição supino, a dispersão de aerosol ocorre na vertical contra o eixo gravitacional. A pressão imposta pela gravidade pode ter diminuído a dispersão de aerosol. E isso pode ter, consequentemente, subestimado os valores de dispersão.
Nós também temos dificuldade nesse estudo de avaliar o quanto foi levado em conta a dispersão anterior, dispersão lateral. Isso também não está bem explicado em alguns estudos. Portanto, são evidências que a gente não pode levar totalmente em conta se nós observarmos que são estudos feitos em in vitro e nem sempre o in vitro representa o in vivo. O outro receio foi em relação ao quanto de falência a ventilação não invasiva proporciona. O que nós temos, por exemplo, da Síndrome Respiratória do Oriente Médio de 2012, é que 92,4% dos pacientes sob VNI necessitaram de intubação. Quando eles revisaram o estudo, eles observaram que a VNI foi preditor independente de mortalidade em 90 dias. Então, você tem dois fatores que falam contra a VNI. O primeiro, dispersão de aerosol. O segundo, a alta taxa de falência observada em outras pandemias virais. Quando nós observamos o fator interface, ele parece ser fundamental. E essa foi uma das coisas que motivou a recomendação do grupo IVENT. Se nós usamos uma máscara ventilada, nesse estudo, por exemplo, usando 2 níveis pressóricos, quando a pressão inspiratória era de 18 centímetros d'água, a dispersão chegava a 1,5 metro. No entanto, o uso de dispositivos helmet ou capacete, praticamente, quando bem acoplados, não promoviam a aerosolização. Então, essa parece ser a interface mais segura para se utilizar a ventilação não invasiva nesses doentes. Nessa revisão sistemática, eles avaliaram os principais fatores ligados às infecções respiratórias em profissionais de saúde e está aqui a VNI bem colocada. Quando eles fazem uma análise ampliada, nós temos aqui um odds ratio de 3,1 para o uso de ventilação não invasiva. É fato, isso tem que ser considerado. O risco de contaminação, de aerosolização, de contaminação dos profissionais de saúde deve ser levado em conta. Mas isso por si, isoladamente, não é um fator que contraindica a ventilação não invasiva. Existe uma diferença entre não recomendar e contraindicar. Basicamente, a AMIB e a Sobrafi se posicionam da seguinte forma: olha, se você tem um isolamento, de preferência com pressão negativa, máscaras não ventiladas, como é o caso dessa máscara que aparece na imagem para vocês, circuito de ramo duplo e filtros virais colocados nesse circuito, um trial de VNI, com no máximo 1 hora, deve ser colocado. Nessa foto, vocês podem ver uma adaptação para o uso de circuito de ramo único, desde que você coloque um filtro antiviral e uma porta de exalação que venha posterior ao filtro antiviral. Dessa forma, parece que se pode aplicar adequadamente a VNI, novamente, desde que se tenha um quarto de isolamento. O tempo é curto, um trial de meia hora ou no máximo 1 hora. Se o seu paciente não melhora dentro desse período de tempo, a intubação não deve ser retardada. Esse estudo também recentemente publicado fez uma associação da posição prona em pacientes de Covid-19 associada à VNI. Nós temos aí num follow-up de 14 dias, também são resultados bastante positivos. 100% dos pacientes melhoraram a frequência respiratória depois da utilização de não invasiva e posição prona. Apenas um paciente foi intubado, né, e uma morte, obviamente. Mas nós vemos que nós observamos realmente uma melhora da oxigenação, melhora do desconforto respiratório. Obviamente, nós teríamos que ter amostras muito maiores para avaliar a eficácia do dispositivo nos desfechos. O segundo tópico que nós colocamos dentro do nosso protocolo é realmente quando esse doente faliu na ventilação não invasiva e necessitou de ventilação mecânica. Um ponto de corte de relação PO2-CO2 de 200, né, os doentes que uma relação PO2-CO2 menor que 200 que cursam com desconforto respiratório e faliram na VNI, eles têm uma indicação de ventilação mecânica invasiva. Bom, que parâmetros utilizar? Nós optamos, mesmo no que nós chamamos, o que Gattinone chamou de fenótipo L, e nós já tínhamos citado essa diferenciação antes do estudo do Gattinone, mesmo assim nós continuamos recomendando estratégia protetora, com volume corrente inicial de 6 ml por quilo,
com PIP inicial de 10 centímetros d'água, mantendo parâmetros de mecânica respiratória ditos protetores. Driving pressure menor do que 15, pressão de platô menor do que 30. Recomendamos sedação full, ou bloqueio neuromuscular para manter esse paciente mais passível possível nas primeiras 48 horas de ventilação mecânica, que são cruciais nos desfechos. Então, essa foi a nossa ideia de parâmetros iniciais. E se o paciente, após estabelecer os parâmetros iniciais, ainda cursa com a relação PO2-FiO2 menor do que 200, nós sugerimos a titulação de PIP. Interessantemente, Gattinoni também publicou, e com isso nós não concordamos, que o volume corrente podia ser aumentado até valores tão altos como 9 ml por quilograma, devido à alta complacência no que ele chamou de fenótipo L. Né? E isso seria tolerável sem aumentar o risco de lesão pulmonar induzida pela ventilação mecânica. É temerário, nós não temos evidência para isso, o nosso grupo não concorda com essa disposição, então nós mantemos uma estratégia ventilatória protetora e, obviamente, dentro dos parâmetros protetores e de acordo com a necessidade, como, por exemplo, uma hipercapnia severa, além dos limites de hipercapnia permissiva, aumentar esse volume corrente até, no máximo, 8 ml por quilo, desde que permitido por platô e driving pressure. Nós acreditamos que 9 ml por quilo nós já excedemos esse threshold, nós já excedemos esse limite de segurança e isso se torna bastante arriscado. Essa é a forma de titulação de PIP que nós recomendamos. Existem várias formas de titular PIP, nenhuma forma é ideal, nenhuma forma é padrão ouro. Eu costumo dizer que qualquer método é melhor do que nenhum método para titular PIP. No entanto, nós fazemos uma pequena observação também que contraria o guideline da OMS, o Surviving Sepsis, por exemplo, que é o uso da tabela de PIP ARDSNet. Por que não concordamos com o uso, principalmente nesse fenótipo L, que é o fenótipo de alta complacência, ou complacência normal? Mesmo usando a tabela de baixo PIP ARDSNet, como o doente tem uma hipoxemia profunda, nós temos que considerar que a tabela foi construída ou foi pensada para um caso de síndrome do desconforto. Assim, a relação de aumento de PIP está diretamente relacionada à abertura de novas unidades alveolares e que, obviamente, isso vai melhorar a troca gasosa, vai melhorar a hematose. Como nós explicamos, nesses pacientes da COVID-19, há um impacto muito grande do fator vascular. Então, eu posso, com uma hipoxemia profunda, necessitando de frações inspiradas de 80% a 90% de oxigênio, se ajuste de PIP pela PIP Table ARDSNet, precisar de PIPs tão elevadas quanto 14 a 18 centímetros d'água, o que pode causar sobredistensão pulmonar, sobrecarga para o ventrículo direito e alterações hemodinâmicas importantes. Então, nós sugerimos uma titulação que nós chamamos de submáxima, uma manobra de homogeneização submáxima com PIP até 20, seguida de uma titulação decremental em modo volume controlado, com volume a 6 ml por quilograma, buscando a menor driving pressure. Então, essa é a forma de titulação que está proposta nas nossas recomendações. E esse estudo, essa carta publicada também no Blue Journal, ela mostra muito bem isso, né? Quando a PIP Table ARDSNet foi usada, pressões PIPs em torno de 15 centímetros d'água geraram platôs extremamente altos, sobreestenderam o pulmão, né? E isso pode ter realmente causado algum distúrbio hemodinâmico ou mesmo precipitado uma lesão pulmonar induzida pela ventilação mecânica. Então, por esses fatores, nós não recomendamos o uso da PIP Table ARDSNet. Terceiro ponto se após instituir parâmetros básicos, se após titular PIP, esse meu doente permanece com a relação PO2-FiO2 abaixo de 150, a indicação é precisa de uso da posição prona. Nós colocamos em amarelo aqui as manobras de recrutamento alveolar. Por que com interrogação em amarelo? Porque essas manobras não devem ser rotina. Existem fatores condicionais para utilizar a manobra de recrutamento alveolar nesses doentes.
Primeiro, obviamente, é prévio uma titulação submáxima, prévia à titulação de PIP. Segundo, é como manobra de resgate. Quando não há mais o que ser tentado, a manobra de recrutamento pode se adequar como um resgate. Existe uma condição intermediária nos pacientes que necessitam de vários ciclos de prona e que se mostraram ou apresentam um padrão positivo de recrutabilidade. A manobra de recrutamento alveolar pode ser utilizada no intervalo da posição prona como uma tentativa de elevar a relação PO2-FeO2 acima de 150 e evitar novos ciclos de prona. Então, o indivíduo que está ali no terceiro, quarto ciclo de prona, retornou a supino, a relação PF caiu abaixo de 150, nesse momento, se ele se apresentar recrutável, pode ser feita uma manobra de recrutamento alveolar para tentar evitar um novo ciclo de prona. Mas é uma recomendação condicional. Quais são os critérios de pronação? Os critérios são os mesmos usados no estudo ProServa. Pacientes com relação PO2-FeO2 menor do que 150, utilizar por no mínimo 16 horas por sessão e interromper a prona quando você conseguir manter uma relação PF maior de 150, com uma PIP de pelo menos 10 centímetros d'água e FeO2 menor do que 60%. Esses são critérios clássicos de interrupção da posição prona. Uma coisa que é colocada na literatura é a questão de respondedor ou não respondedor à posição prona. Então, nós temos que após 2 horas, se o doente tem um aumento de 20 mmHg na relação PO2-FeO2 ou um aumento de 10 mmHg na PaO2, esse indivíduo é considerado respondedor. Se ele não tem esses valores ou essa progressão, ele é considerado não respondedor, e aí o que se coloca na literatura é que não havia nenhuma vantagem de prosseguir com essa posição prona até 16 horas, se em 2 horas o indivíduo se mostrou não respondedor. Interessantemente, um estudo publicado essa semana contesta esses fatos. Nesse estudo, com 103 pacientes, 231 sessões de prona, o tempo médio foi de 21 horas e meia. Com variabilidade, o maior tempo foi de 41 horas e meia. 90 pacientes, correspondendo a 91,8%, foram respondedores. No entanto, eles não foram respondedores a 2 horas, e sim, houve pacientes que responderam a 4, a 6, iniciaram esse ponto de corte de 20 mmHg a 4 horas, a 6 horas, ou, enfim. O que eles citam no estudo? Que, basicamente, retornar esse paciente que não respondeu em 2 horas pode ser precipitado. Que, independente desse tempo de resposta, nós deveríamos prolongar a prona por, no mínimo, 16 horas. E que eles obtiveram efeitos positivos, tanto na redução do espaço morto, do ângulo S3, da capnografia volumétrica, da PET-CO2, melhora da complacência, mesmo após 16 horas. Ou seja, esses doentes continuariam melhorando mesmo após 16 horas. Ou seja, se você tem pacientes que em 16 horas não atingiram uma relação PO2-FeO2 de 150, você pode prolongar até 24 horas essa posição prona. Também no mesmo artigo, os autores sugerem a possibilidade de prolongar além das 24 horas. Como eles colocaram aqui, um tempo máximo de 41,5 horas. No entanto, alguns fatores devem ser levados em conta. Primeiro, dentro de uma pandemia, com muitos pacientes pronados, a condição do time, da equipe, de estar realizando tantas posições prona, está realizando modificação de posição de cabeça e de braço, ou seja, todo o estresse da equipe. Por quê? Porque os cuidados com lesões por pressão deveriam ser amplificados nesse caso. Nós temos muito medo de que prolongar demais essa posição prona possa promover lesões por pressão e, obviamente, piorar algum tipo de prognóstico do doente. Então, o que nós temos agora e o que efetivamente fica é que, sim, nós podemos estender até 24 horas com certo grau de segurança. Depois disso, nós não temos, se nós observarmos aqui a complacência após 24 horas, ela começou a cair, alguns valores paramétricos como o S3 também começou a aumentar. Então, o que nós temos é estender a prona até 24 horas, talvez isso seja o que está mais consensuado atualmente para ser utilizado.
E qual é a grande vantagem da posição prona? A primeira grande vantagem é promover uma homogeneização do gradiente de pressão transpulmonar no eixo ventro-dorsal. Se nós olharmos aqui para essa figurinha lateral, há uma desigualdade da aeração alveolar, tanto em indivíduos normais como em indivíduos com síndrome de desconforto em posição supina. Nós temos aqui uma relação gás-tecido que reflete a aeração muito maior nas regiões ventrais e menor nas regiões dorsais. Quando nós pronamos o doente, nós conseguimos homogeneizar ou diminuir o gradiente de pressão transpulmonar, tornar a pressão transpulmonar mais homogênea no segmento ventro-dorsal e, obviamente, com isso, nós reduzimos o risco a um menor strain, o risco de lesão pulmonar induzida pela ventilação é menor e também melhoramos a relação VQ. Então, é basicamente isso. Talvez o grande efeito da posição prona seja em reduzir a possibilidade de lesão induzida pela ventilação mecânica, porque diminui as áreas de sobredistensão, menos sobredistensão, menos colapso, ou seja, tem uma homogeneização maior. Esse estudo também recém-publicado é bem interessante, a tomografia de impedância elétrica, nós observamos que o índice de inhomogeneidade global, eles reduzem-se quando o doente é pronado. Então, nós observamos aqui a inhomogeneidade quanto à ventilação se reduz, quanto à perfusão também se reduz, nós tornamos um pulmão mais homogêneo, nós melhoramos a relação VQ, e isso está diretamente ligado a uma melhora de oxigenação. Outro fator, e esse é um dado meu submetido, um estudo que recentemente submeti para publicação, então ainda é um dado não publicado. Quando eu fiz uma reanálise do estudo ProServe, especificamente observando a driving pressure, nós temos, de maneira bem interessante, que os doentes do grupo controle que permaneceram em supino, eles, ao longo do dia, progressivamente aumentaram a driving pressure. Inclusive, a valores acima de 15 centímetros d'água, valor associado ao ponto de corte de mortalidade. Então, nós observamos que esses doentes, ao longo do dia, continuaram piorando sua mecânica respiratória, um pulmão menos homogêneo. Ao contrário, os doentes do grupo de pronação, eles permaneceram com a driving pressure praticamente estável e abaixo de pontos de corte de lesão pulmonar. Isso pode ser um fator primordial na sobrevivência associada à prona, ou seja, um pulmão mais homogêneo, com menos lesão pulmonar induzida pela ventilação mecânica, pode ter um impacto direto na mortalidade. Talvez esse seja o grande trunfo da posição prona. Outro ponto extremamente interessante é que nós falamos anteriormente a possibilidade de falência do ventrículo direito e corpo pulmonar agudo nesses pacientes. Esse estudo em pacientes com síndrome de desconforto avaliou numa análise univariada e numa multivariada. Na multivariada, principalmente, 2 fatores isoladamente estavam associados a maior risco de corpo pulmonar. A infecção como causa da injúria pulmonar, do dano pulmonar, ou seja, uma sarapneumonia, e segundo é a driving pressure. Então, quanto maior a driving pressure, maior o risco do indivíduo desenvolver corpo pulmonar agudo. E por que isso? Porque esse gradiente de pressão transpulmonar aumentado, refletido pela driving pressure transpulmonar, supera a pressão de oclusão da artéria pulmonar, ou seja, eu termino fazendo colapso dos vasos pulmonares, aumentando a resistência vascular pulmonar e, consequentemente, aumentando a pós-carga do ventrículo direito. Então, observe, se nós juntarmos os dados, se eu consigo, com a pronação, homogeneizar o gradiente de pressão transpulmonar, reduzir driving pressure, eu também proporciono um impacto menor no ventrículo direito. Todos esses fatores podem estar associados a uma redução de mortalidade com a prona. E aí o que nós temos que entender é que a prona isoladamente ela não vai salvar ninguém. É um conjunto de uma posição prona, da utilização da posição prona, com uma ventilação protetora estabelecida, a precocidade da prona, idealmente nas primeiras 48 horas, 48, 72 no máximo, né? Obedecer os critérios de pronação, períodos mais prolongados de prona, isso é o que determina, vários estudos com períodos curtos de prona não obtiveram resultados positivos na mortalidade. Então, um mínimo de 16 horas, retornar esse doente a supino precocemente pode aumentar o risco de atelectrauma, e também a descontinuação da terapia. Uma vez que você retorna o paciente a supino e aguarda 4 horas,
Se esse doente permanecer com a relação PF maior do que 150, com a PIP de pelo menos 10 centímetros d'água e um FO2 de 60%, esse doente não retorna à prona. Se a relação PF cai, ele novamente retorna à prona. E o que nós temos visto na COVID são exatamente vários ciclos de pronação necessários. Alguns serviços sem experiência com pronação têm muitas vezes abandonado a terapia. Por quê? Porque, olha, primeiro ciclo deu certo, voltou a supino, o doente caiu a relação PF. Pronei de novo, no segundo ciclo de novo caiu a relação PF. Como as pessoas não têm experiência com pronação, elas terminam desistindo da intervenção. E esse não é o procedimento correto. Então, realmente, são vários ciclos de prona até que se consiga estabilizar a relação PO2-FO2. Do ponto de vista de desmame, Paulo Pelosi e seu grupo nos dão nesse artigo alguns nortes em relação aos critérios de desmame e extubação. Nada muito diferente do que nós temos nos protocolos normais de desmame e extubação da maioria dos nossos pacientes. Então, os critérios que são critérios tradicionais também para outros pacientes. O teste de respiração espontânea, a única particularidade é que esse teste não pode ser feito em tubo T, então ele sugere o teste de respiração espontânea variando de 30 a 120 minutos com CPAP de 5 centímetros d'água, ou com uma PSV um pouco mais baixa, em torno de 6 e não de 7, como alguns serviços convencionam. Tá? Uma coisa interessante é que ele refere que após 2 horas de teste de respiração espontânea, o paciente deve retornar a PSV por 10 centímetros d'água por 1 a 2 horas para um descanso. Né? Basicamente, o que ele coloca, o paciente repousa após o teste de respiração espontânea e depois vai ser estubado e submetido a uma VNI ou uma cânula nasal de alto fluxo preventiva. O que nós consideramos isso aqui? Dentro do grupo Event, nós estamos saindo com as nossas recomendações de desmame e extubação. Acredito que ainda essa semana nós devemos estar publicando. Mas algumas coisas aqui nós não acreditamos que sejam factíveis, nós discordamos. Por exemplo, o retorno à ventilação mecânica após o doente passar por um teste de respiração espontânea pode precipitar, por exemplo, o risco de autoextubação. VNI facilitadora pode ser aplicada se cumpre todos os critérios que também são os critérios adequados para a VNI antes da intubação, ou seja, isolamento, quartos de isolamento, máscaras não ventiladas, todos aqueles critérios que nós falamos anteriormente. Se você cumpre tudo isso, pode ser sim utilizada uma VNI ou uma cânula nasal de alto fluxo de forma facilitadora. Alguns critérios de falência do desmame estabelecida, por exemplo, o índice de respiração rápida e superficial, como criado originalmente por Tobin e Yang, foi feito com um ventilômetro na ponta de cânula. Em ventilação mecânica, observando os dados que aparecem no ventilador, essa medida pode ser falseada pelo nível de suporte aplicado ou mesmo por esforços ineficazes, um tipo de assincronia, que não são contabilizadas pelo ventilador mecânico. Então, essa medida nem sempre é uma medida fidedigna. Esse é um problema que nós temos ao avaliar o índice de respiração rápida e superficial em pacientes mecanicamente ventilados. Todos os outros itens correspondem a itens adequados, como eu já falei, que já estão delimitados na literatura. Em resumo, a COVID-19 determina uma severa lesão endotelial, esse é um ponto crucial, uma coagulopatia intravascular, associada inicialmente a uma pneumonia viral, esse é o quadro inicial. Esse quadro vai evoluir ou não para síndrome de desconforto, depende, como a gente falou, da progressão natural da doença ou de fatores associados, como o que nós chamamos de PSIL, a lesão autoinfligida, a NILI, que é a lesão induzida pela ventilação não invasiva, quando nós ajustamos inadequadamente a ventilação mecânica não invasiva, ou quando nós prorrogamos deliberadamente essa ventilação mecânica não invasiva. É fato que volumes correntes acima de 9 ml por quilograma em pacientes ventilados de maneira não invasiva estão associados a maior risco de intubação e a piores desfechos, ou a própria ventilação, a lesão pulmonar induzida pela ventilação mecânica. Outro tópico fundamental é que o ajuste de PIP deve ser individualizado e não considerar a oxigenação como único parâmetro para o ajuste de PIP. Então, considerar a oxigenação e mecânica respiratória é fundamental. A prona bem estabelecida, tanto a prona
A prona away, que é a prona fora de ventilação mecânica, ainda não tem uma forte evidência, mas a gente tem forte evidência para usar prona nos pacientes mecanicamente ventilados com relação PO2/CO2 menor do que 150. Também não está claro se reduz mortalidade especificamente nesses pacientes da COVID. Nós não temos ainda dados para fazer essa afirmativa. Como nós falamos, são necessários vários ciclos de prona, e aí espere, tenha paciência e acredite, vai dar certo. Enquanto o paciente melhorar sua oxigenação com a posição prona, deve-se insistir. E, obviamente, reduzir as intervenções no ventilador mecânico. Só é necessário titular PIP quando há uma piora progressiva da oxigenação ou da mecânica respiratória. Doentes que se mantêm estáveis do ponto de vista de oxigenação e de mecânica não precisam ser submetidos a titulações recorrentes de PIP. Isso pode causar ainda mais lesão pulmonar se nesses momentos a titulação for mal aplicada. Então, mais do que nunca, agora a pressa é inimiga da perfeição. Nós temos que aguardar, ter paciência e esperar, sem que nós possamos submeter os doentes a ajustes potencialmente lesivos, né? Sejam muito suaves ao mexer nos botões do ventilador. Era isso e muito obrigado. Obrigada. Foi excelente a sua palestra. Trouxe bastante, foi bem recente em relação à situação. Estou vendo que minha voz está dando um eco aqui. Pessoal, a gente está com um horário bem apertado. A palestra foi bem esclarecedora. Eu vi que vocês fizeram bastante perguntas. Algumas perguntas já foram respondidas, que vocês foram fazendo no comecinho, né, de toda a palestra, e o doutor Ângelo acabou respondendo depois. O que eu vou pedir para vocês? Eu vou usar uma pergunta só, tá, doutor Ângelo? E eu queria te pedir depois, se você puder, algumas perguntas que não foram respondidas, se eu poderia enviar para o senhor responder, e a gente retornaria aos participantes, para eles não ficarem sem resposta. Mas grande parte das perguntas já foram respondidas com a sua palestra, ok? Tem uma pergunta aqui, qual que você acha o papel da prona durante a VNI? Se isso pode trazer benefícios. Doutor Ângelo, microfone. Por favor. Pronto. Obrigada. Está ouvindo? Então, vamos lá. Bom, como nós mostramos num dos estudos, durante a apresentação, o resultado positivo da associação de VNI com posição prona. Esse pode ser um caminho. Nós estamos buscando caminhos para evitar que esses pacientes progridam para a ventilação mecânica invasiva. Se isso realmente é um procedimento adequado, se isso realmente pode diminuir a taxa de intubação, nós agora não vamos saber, porque os estudos são todos N muito pequenos, experiências clínicas. Então, termina sendo usado o que nós temos de prática clínica. E essa prática clínica é um pouco conflitante. Como vocês viram no estudo, resultado positivo, mas nós temos relatos de outros casos em que o uso de ventilação não invasiva foi uma moeda jogada para cima, ou seja, 50% dos pacientes evoluíram bem, não foram para intubação, 50% terminaram progredindo para intubação. Mas a nossa grande preocupação não é quem foi ou quem não foi. É saber se aqueles pacientes que foram ventilados de maneira não invasiva e que necessitaram de intubação tiveram mortalidade maior. Essa é a grande preocupação. Se a ventilação não invasiva nesses pacientes precipita pior desfecho. Tá? Vamos saber disso agora? Não. O que eu tenho para te recomendar? Se você puder usar, se você tiver condições de usar dentro daqueles critérios de proteção do spray e da aerosolização, use, contanto que você monitorize muito de perto e não prolongue indevidamente essa ventilação mecânica não invasiva. Trial de 30 minutos, em 30 minutos, na maioria das vezes, a gente já sabe se o paciente vai suportar ou não. Então, trials rápidos, se não suportar, não hesite em intubar e ventilar mecanicamente.